Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia. Muito bom dia a quem nos ouve ou quem nos vai ouvir. Vamos continuar a falar sobre o sono. Porque esta preocupação deste programa de Medicina e Arte neste tema? Vamos ter, enfim, a ajuda do Dr. Monteiro Ferreira para, enfim, nos explicar e chamar a atenção que a má qualidade de sono é um problema de saúde pública, a qual infelizmente não se dá muita atenção. Nós e as próprias estruturas médicas, efetivamente, e estamos numa fase em que evolui-se muito nesta área. Já agora, um pequeno à parte, aqueles que nos veem no Facebook, quer dizer, nós por qualquer motivo hoje temos aqui, enfim, o quadro. Este quadro, por exemplo, não sendo propriamente, nos vai acompanhar nesta conversa, em que vamos ver os diversos elementos, enfim, seriam, enfim, os despertares os mais agressivos que aparecem, ali um contraste entre círculos e quadrados, de um lado o despertar e do outro lado o adormecer, ou talvez neste, em que o mais escuro é noite, e no meio da noite existem estas dificuldades, às vezes espículas, não é? Enfim, preocupações, maus hábitos que, de certa forma, na noite tornam a noite e que tiram a cor e que nessa profundidade e nesse negro. E vamos ouvir hoje, e continuando, porque falámos já na apneia do sono, falámos já nestes distúrbios, falámos já que tem de haver cuidado porque isso atinge 20% destes problemas, estes distúrbios, atinge 20% das pessoas. Isto é, nos países em que se faz estatística. Se calhar, nós, se fizéssemos a estatística, não teríamos 20% a responder. Porquê? Porque as pessoas não se apercebem. Enfim, ressonar, ou ter aqueles despertares, quer dizer, pode haver efetivamente patologia de sono. É preciso não esquecer, parte da nossa vida, um terço da nossa vida se faz a dormir. E, quer dizer, faz parte da vida. Afinal, o sono faz parte da vida. Aliás, eu lembro-me que os surrealistas e muitos dos seus quadros foram preciso criados nessa fase em que eles acordaram, não é? Em que eles traziam ainda o sonho, aquela face onírica que caracterizou Dalí, por exemplo, não é? Acaba por ser, no fundo, uma transposição para a tela de uma noite, se calhar, mal acordada, não é? Ali tinha muitas noites mal acordadas, não é? Efetivamente. Aliás, Dalí sabe-se que tinha sempre presente no seu castelo, porque ele vivia no castelo, um psiquiatra que o acompanhava e era o seu grande amigo, não é? E que o ajudava naquelas fases que ele tinha mais diversas, a fase do caracol, a fase e tudo isso. Mas voltando à nossa conversa ao sono, portanto, seria importante também continuar a falar na terapêutica possível, não é? Nós, no programa anterior, falámos muito, não é? Dos distúrbios do sono, mas se calhar de uma forma mais simples, enfim, desafiamos o Dr. Monteiro Ferreira a explicar-nos um bocado, enfim, quando há um distúrbio do sono, qual é a terapêutica e a forma prática de atingir ajuda de quem precisa. Se há um distúrbio, as pessoas precisam de ajuda e precisam de entrar num esquema de diagnóstico, de terapêutica, essencialmente de acompanhamento. Normalmente as coisas agravam-se à partida que a gente envelhece, não é? Portanto, temos de entrar muitas vezes na questão de apoio, no apoio, temos de sentir esse apoio, temos de solicitar esse apoio e temos de ter esse apoio. Como é que isso é possível ser conseguido? Doutor, mais uma vez é um gosto estarmos aqui a conversar e dando continuidade àquilo que já falámos anteriormente sobre o sono. Relativamente ao sono, é preciso acentuar que, sendo que as próprias pessoas muitas vezes não se apercebem do que se passa com o seu sono, é extremamente importante os alertas que podem ser dados pelos conviventes, nomeadamente.
Dando continuação àquilo que foi o tema predominante das nossas conversas anteriores, que foram as apneias de sono, parece-me que é importante dizer o seguinte. Tal como qualquer outra doença, o trajeto médico da avaliação das apneias de sono vai naturalmente passando pela avaliação clínica. Em termos complementares, por vezes há necessidade de pedir mais alguns aspectos relacionados em termos, por exemplo, de análises laboratoriais. Há as técnicas próprias. Essas técnicas próprias assentam hoje em dia naquilo que é o exame típico, que é o registro poligráfico do sono noturno, que é feito segundo moldes tecnologicamente mais complexos, em que se faz a avaliação do eletroencefalograma, faz a avaliação do eletromiograma dos membros, toda uma série de elementos que são enriquecedores no que diz respeito à informação do que se passa durante o sono. E uma informação muito objetiva. E muito objetiva e que, sob determinados aspectos, vai ter a possibilidade de nos confrontarmos com aquilo que é, no princípio de que todas as noites sendo diferentes, haverá pontos fundamentais que serão comuns. Portanto, uma noite de sono, o registro de uma noite de sono, será representativo do que se passa nas outras noites. Há uma forma mais simplificada de se poder fazer a avaliação de todos aqueles doentes em que, pela sua avaliação clínica, se presuma que o problema fundamental é apneias de sono. Isso poderá ser feito com equipamentos que permitem fazer um registro mais simples, que pode inclusivamente ser feito com equipamento portátil, que permite que as pessoas possam fazer o seu registro em casa, dentro daquilo que é o seu ambiente mais habitual. Que é uma possibilidade agora. Que é uma possibilidade atual. Mas relativamente recente. Já não é tão recente assim, mas houve realmente um grande desenvolvimento, uma grande intensificação da aplicação destas técnicas, porque houve também o desenvolvimento de equipamentos mais fiáveis e mais simples de utilização. Doutor, portanto, isso hoje permite... Minha curiosidade, estão disponíveis há quanto tempo, mais ou menos? Há um ano, 2 anos? Assim, já estão disponíveis já, como digo, há alguns anos, agora com equipamentos, digamos assim, mais fiáveis, 2 anos, talvez mais especificamente há 2 anos. Isso naturalmente tem um grande valor, é que isso reduz muito significativamente as listas de espera para a execução de exames. Claro que uma coisa são as listas de espera que possam existir ao nível, por exemplo, dos serviços do Estado, e outra é aquilo que é as listas de espera ao nível dos serviços privados, que serão habitualmente listas mais pequenas, mas que fizeram com que ainda há relativamente pouco tempo, cerca de 1 ano, no Hospital de Luz nós tivemos com problemas de lista de espera mais de 6 meses, e que neste momento já estejamos com listas de espera que estarão aproximadamente entre 1 e 2 meses. Portanto, já é, digamos assim, uma diferença significativa. Mas os doentes têm que ser bem escolhidos. Depois de feito um diagnóstico objetivo, correto e rigoroso, coloca-se o problema de qual a orientação terapêutica. E dentro da orientação terapêutica, no que respeita ao problema das apneias de sono, tudo vai muito daquilo que é a intensidade das alterações detectadas. Isso hoje em dia define-se em graus ligeiros, moderados ou graves, dependendo do número de apneias e hipopneias que ocorrem por hora de sono ou por hora de registro. Conforme esses escalões, vai-se também fazendo uma escalada em termos daquilo que é a terapêutica mais eficaz. Será ligeiro se... Portanto, se o tratamento ligeiro pode passar, por exemplo, pela necessidade de ajudar a pessoa a consciencializar-se da necessidade de perder peso, se poder promover uma melhor permeabilidade das vias aéreas superiores, nomeadamente do nariz, ajudar no sentido de explicar porque é que, por exemplo, o hábito tabágico pode ser um elemento intensificador da ocorrência de apneias de sono, o álcool a partir do meio da tarde, que pode ser desaconselhável neste contexto, e muito particularmente em muitas circunstâncias, determinado tipo de medicamentos têm um efeito, nomeadamente alguns ansiolíticos, têm um efeito determinante no aumento da intensificação dos sintomas. No fundo, sendo ligeiro, vai requerer uma intervenção
relativamente fácil, digamos. Não sendo propriamente fácil o assunto de perder peso. Porque o assunto de perder peso não é frequentemente um assunto para o qual as pessoas tenham uma frontalidade para seu benefício, porque estão muito habituadas a uma normalização de maus hábitos. Frequentemente aquilo que se verifica é que os problemas de excesso de peso ou obesidade estão relacionados com múltiplos fatores. Aliás, ainda num dos programas anteriores nós conversámos da ligação que existe do mau controle da inibição do apetite, associado, por exemplo, às apneias de sono, mas também está visto que o peso é um fator favorecedor das apneias de sono. Portanto, este ciclo vicioso tem que ser quebrado. Mas, por outro lado, o peso faz parte, enfim, de uma forma de vida de algumas pessoas e que há uma dificuldade em se adaptar a essa restrição. E talvez seja precisamente porque não é somente um aspecto de ordem física, é um aspecto de ordem mental, que tem muitas vezes que ver com a personalidade, tem muitas vezes que ver com os equilíbrios emocionais e depois também com aspectos de ordem cultural. Nós vivemos num país onde quando alguém come demasiado, dizemos que come muito bem. Não é propriamente, digamos assim, a melhor forma de se exprimir algo que pode ser comprometedora da saúde. Portanto, para um problema de apneias de sono ligeiro, é crucial, é estratégico, fazer salientar os aspectos que possam estar relacionados com o excesso. Se passarmos para uma situação de intensidade moderada em termos de apneias de sono, aí, para além daquilo que já é recomendável para as ligeiras, aquilo que pode ser interessante é pensar em abordagens que podem ter que ver com áreas mais ou menos específicas, nomeadamente no que diz respeito à indicação mais interventiva, por exemplo, no que diz respeito a aspectos relacionados com as vias aéreas superiores, para as quais, dentro da multidisciplinaridade desta patologia, nós podemos ter que pedir o contributo mais específico da otorrino, no sentido da avaliação da probabilidade de benefício através de alguma intervenção que possa melhorar a permeabilidade das vias aéreas superiores. Há circunstâncias em que é evidente que a associação das apneias de sono está relacionada com uma retroposição, ou seja, uma posição para trás do maxilar, ou então até com o maxilar pequeno. Essa situação já passa por uma outra área de avaliação, pode ser a da cirurgia maxilofacial, no sentido de se poder verificar se há algum tipo de benefício a se poder ter esse tipo de intervenção. No caso moderado, já de certa forma, muitas vezes, pressupõe uma intervenção. Pode pressupor uma intervenção, mas também pode passar por um outro passo, que é o de se verifique e confirme que é a posição do maxilar, que é um fator determinante para que, ao nível das vias aéreas superiores, possam ocorrer as apneias, avaliar, na área já depois da estomatologia, qual o papel que possa existir, por exemplo, daquilo que se chama as próteses de avanço mandibular. Que são aquilo que normalmente as pessoas costumam falar de goteiras, só que são goteiras que são feitas propositadamente para que possam imprimir uma posição de descanso mais adiantada da mandíbula, de maneira a que essa posição da mandíbula abra a faringe. Portanto, que só possa ser de maior permeabilidade da faringe. Para os casos mais graves, para além de se acentuar tudo aquilo que se disse para os casos ligeiros, em termos de peso e hábitos, etc., aí a questão que se coloca é de que estamos perante uma situação em que há uma alta probabilidade de risco de vida. Para grandes males, grandes remédios. Temos que utilizar aquilo que tem todo o potencial de poder ser eficaz, e que é a ventilação. Uma dúvida, quando falo em risco de vida, sim, é morte súbita ou, pelo contrário, efetivamente, sei lá, tipo AVCs, tipo AITs, tipo, que começam a desvalorizar o nosso doente, o nosso... Todas essas entidades são possíveis, mais possíveis. Porque, em termos, por exemplo, de patologia cardiovascular, pessoas com situações de índices graves de apneias de sono são pessoas que têm 6, agora eu vou fazer, digamos assim, vou dar 2 números que são relativamente elásticos, porque depende das patologias.
Mas a probabilidade de incidência de patologia vascular 6 a 10 vezes mais elevada em pessoas com apneia de sono grave do que na pessoa que não tem apneia de sono grave, faz com que se possa pensar em AITs, que depois, entretanto, poderão ser os precursores dos AVCs, ou poderão ser os precursores dos infartos de miocárdio precedidos por doença coronária, precedidos por dislipidemia, precedidos por diabetes, por aí adiante. Quem nos opõe, AIT quer dizer acidente isquémico transitório. Mas o AVC, o AVC já deixa sequela. O AVC já implica existir a morte de uma área cerebral perante aquilo que foi, no fim de contas, uma obstrução vascular associada, por exemplo, a um problema da aterosclerose, está relacionado com a hipertensão, está relacionado com o colesterol, enfim, todas essas coisas. Portanto, fazendo uma pequena chamada de atenção, é que precisamente é mais que uma perda, a apneia do sono é mais que uma perda de qualidade de sono, efetivamente uma apneia do sono pode trazer consequências graves. Claro. Eu penso que é uma coisa que muitas vezes não existe, ou pelo menos a gente não vê na clínica, as pessoas não têm noção disso, não é? Doutor, há casos de morte por causa de patologia do sono já registrados ou conseguimos evitar que isso tivesse acontecido? Desde que conseguimos, os médicos, claro, os especialistas. Há situações que nós podemos associar intimamente às apneias do sono. Não podemos, em muitas circunstâncias, dizer que o caso específico esteve relacionado com uma situação de uma ocorrência de uma apneia do sono. Mas quando sabemos que todos os problemas que nós falámos em termos de patologia cardiovascular têm várias vezes maior probabilidade de ocorrer nas pessoas que têm apneia do sono, incluindo os problemas de morte súbita noturna, é evidente que nós, numa situação dessas, aquilo que temos que descrever junto das pessoas é a probabilidade, é o risco. Deixe-me voltar a esse morte súbita. Nós estamos habituados a associar isso às crianças. Há também morte súbita no adulto? Ou seja, pode haver morte súbita noturna, que tem que ver com aquela pessoa que se sabe que, entretanto, faleceu durante o sono. Pode estar relacionada com uma ocorrência dessas. Aquilo que nós sabemos é que, retrospectivamente, quando se fez estudos alargados, no que dizia respeito à correlação da ocorrência da morte súbita noturna, havia, se não a comprovação, altíssima probabilidade de ter apneias de sono face a um conjunto de elementos da história médica das pessoas. Portanto, numa situação destas, aquilo que nós podemos dizer é que as apneias de sono são um fator favorecedor de situações que são comprometedoras da vida. Se pegarmos um bocadinho o raciocínio há 2 programas anteriores, nós podemos dizer assim: o ressonar deve ser considerado o primeiro sinal de qualquer coisa que pode ser perigo grave. Deixe-me só então, peço desculpa, professor. Há pouco falou que em algumas situações a colocação de uma goteira específica pode resolver. Esta goteira que estamos a falar nada tem a ver com as goteiras que muitas vezes os dentistas recomendam por causa do bruxismo, por causa de... As goteiras são meramente de proteção das coroas dentárias. Não tem nada Aquela a ver com que eu falei é uma goteira que tem, em muitas circunstâncias, ou a propriedade de ter sido elaborada propositadamente para a pessoa, ou então são goteiras que têm, por exemplo, a possibilidade de serem afinadas para que possa existir, por parte do maxilar, um posicionamento alguns milímetros adiante daquilo que é habitual a ficar colocado toda a história para a vida da vida. Agora deixe-me colocar outra situação. A internet está cheia de soluções milagrosas para evitar o ressonar. É importante que as pessoas percebam que a forma mais correta para resolver estes problemas não é ir atrás dessas soluções milagrosas, mas antes recorrer sempre a um especialista. Na minha opinião, sim. Porque, tal como já dissemos, a subjetividade das pessoas relativamente ao que se passa durante o sono é baixa, não têm a percepção do que se passa, e a objetividade dos exames permite perceber o que é que se passa.
a interpretação do significado que se encontra nos exames tem de ser uma avaliação médica. Aquilo que, entretanto, se deveria dizer era assim: se as pessoas têm efetivamente uma grande fé num método que seja importante para a sua saúde, que sistematicamente perguntem onde é que estão as comprovações por métodos científicos, aleatórios, duplamente certos, de que uma determinada medida foi eficaz. É isso que não se passa habitualmente. Aquilo que acontece em muitas circunstâncias é que as pessoas compram não sei quantas coisas para poder fazer isto ou aquilo ou outro, e depois aquilo que se verifica é que nada se confirma segundo métodos que sejam rigorosos e digam que funcionou. Hoje em dia, por exemplo, está a ser um tema muito falado, que é a utilização de relógios que, entretanto, aparecem como, no fim de contas, para corresponder à curiosidade que as pessoas têm sobre o sono, que aparecem a dizer o sono que tem, o sono que não tem, se fez apneias, se não fez, etc. E o que eu quero dizer em relação a isso é o seguinte: poderá estar a surgir alguns raros que já se permitiram de ser avaliados por critérios rigorosos em termos de comparação com os métodos rigorosos de avaliação do sono, para se perceber se aquilo que dizem está próximo da verdade ou não. A maior parte daquilo que hoje em dia é vendido para satisfazer uma curiosidade, dando informações que eu diria, no mínimo para não dizer mal intencionadas, pueris, para que as pessoas fiquem relativamente tranquilas, tendo eu que alertar que essa tranquilidade que os equipamentos podem dar pode ser uma ótima forma das pessoas estarem a abandonar relativamente a um diagnóstico rigoroso. Portanto, é preciso perceber que... Está a falar dos smartphones, dos smartwatches, etc. Mas já há curiosidade por parte das pessoas, da medicina, em perceber até que ponto é que realmente podem aparecer equipamentos que nos apresentem com alguns sinais, que nos apareçam com alguns sinais que possam ser fiáveis, para que as pessoas não estar a ser enganadas, que isso no fim de contas é que interessa, não é? Portanto, posso dizer, por exemplo, que o equipamento de diagnóstico de sono de laboratório, com o qual nós fazemos os registros de sono, portanto, o registro poligráfico de sono mais complexo, são equipamentos de milhares de euros. Vêm equipados com programas de avaliação do que eles registram. E posso dizer que, na generalidade, mesmo os melhores, a diferença entre aquilo que é a leitura e a avaliação feita por um técnico que saiba o que está a fazer e por os programas automáticos desses equipamentos, estes programas automáticos, as leituras que fazem, são miseráveis. Portanto, eu ponho em dúvida que um relógio que tem 2 ou 3 elementos para poder tentar avaliar 2 ou 3 coisas, seja efetivamente algo que fica muito aquém daquilo que nós possamos acreditar. Às vezes até com a vaidade de identificar o tempo em que esteve em sono profundo e o tempo em que esteve em sono REM. Não é bem? Cada macaco é seu gato. Obrigadinho pela sua... Enfim, nós temos o tempo, continuaremos a conversar acerca do sono e uma coisa tão importante para a vida de todos nós, e de certa forma pretendemos com esta nossa conversa chamar a atenção que a má qualidade de sono é um problema de saúde e ao qual todos nós devemos dar atenção. Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.